Graça e paz, irmãos, amém? Bom estarmos aqui, é muito bom estar na casa do Senhor, com o povo santo do Senhor, o povo eleito do Senhor. Aqueles que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. A nossa igreja tem estudado sequencialmente nas escolas dominicais o Evangelho de João. Então nós estamos hoje no capítulo 10 de João e nós vamos estudar, refletir um pouco até do verso 1 até o verso 21, pelo que eu já peço que você abra a sua Bíblia. À noite nós estamos fazendo uma série de sermões com temas relacionados à reforma protestante. Agora em outubro nós comemoramos, no dia 31 de outubro, é o dia em que o Martinho Lutero afixa suas teses lá nas portas da Catedral de Wittenberg, e em virtude como é uma data é muito importante, muito valiosa, muito preciosa para nós, o mundo comemora o Halloween, a gente comemora a Reforma Protestante. E então a gente fez uma sequência de sermões. No mês de outubro, os sermões serão sobre os 5 solas da fé reformada. Então a gente vai ver. Nós vamos ter 4 domingos, então no último domingo a gente vai ter pela manhã e à noite sobre os 5 solas. E esse período que antecede o outubro, hoje a gente está encerrando o mês de setembro, nós vimos algumas doutrinas que são doutrinas da graça, doutrinas também da reforma protestante. E aí a gente viu sobre a depravação total, comecei a série, domingo passado o Betânia esteve falando aqui sobre eleição incondicional. E hoje à noite, você quer ouvir um pouco mais sobre perseverança dos santos, aí você vem aqui e eu vou falar um pouco também, nas palavras, essas doutrinas não foram inventadas por homens, mas foram sistematizadas através do ensino de Jesus, do ensino dos apóstolos. Então, inevitavelmente, eu vou tocar em uma ou outra doutrina dessa aqui, quando nós estamos estudando a palavra do Senhor. Então, eu peço que você abra aí em João, capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Atenção à leitura da santa e bendita e preciosa palavra do Senhor. Jesus, o bom pastor, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, esse mandato recebido de meu Pai. Por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, enlouqueceu, porque o ouvis? Outros diziam:
Esse modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Vamos orar? Santo e eterno Deus, Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos por estarmos aqui. Pai Santo, estou diante do teu rebanho, amado, conhecido por ti, ó Deus, e por esse rebanho, Cristo Jesus deu a sua própria vida, um sacrifício voluntário, perfeito e pleno, para nos conceder o acesso à tua presença, Senhor. E se estamos aqui entendendo a tua palavra, é obra do teu Santo Espírito em nós, a tua graça que nos alcançou. Ó Deus, te louvamos por podermos fazer parte desse rebanho. E te pedimos, Senhor, pelas tuas misericórdias, que o Senhor, nessa manhã, nos conceda mais de ti, mais do conhecimento do Senhor, para te amarmos mais, para te servirmos, Senhor, com todo o nosso coração e com todo o nosso ser. Ó Deus, para que teu nome seja glorificado e para que, ó Deus, como um só rebanho e um só pastor, nós possamos, Senhor, ardentemente, como cantamos aqui, Senhor, ouvirmos a tua voz, a tua palavra, nós possamos esperar no Senhor o dia do Senhor. Maranata, Senhor, hosana, vem, porque o Senhor vive, o Senhor reina e habita em nossos corações. Nós te oramos, agradecidos, pedindo a tua bênção também sobre as congregações, sobre, ó Deus, a tua igreja, onde a tua palavra está sendo exposta agora. Reúne os teus eleitos, Senhor, de todos os lugares, de todas as tribos, povos, línguas e nações, para esse dia maravilhoso que nós aguardamos no Senhor. Em nome de Jesus, pedimos a tua direção, na dependência do teu Espírito. Amém. Queridos, se os irmãos lembram, estão acompanhando os estudos aqui pela manhã, o contexto imediato desse sermão de Jesus aqui. Jesus faz, na verdade, no capítulo 10, ele vai fazer três sermões. Ele faz um primeiro sermão, as pessoas não entendem, e ele faz um segundo sermão, reafirmando quem ele é. Aí os fariseus, aqueles que estavam ali ouvindo, disseram: rapaz, esse homem está louco, esse homem só pode ter demônio. E aí Jesus continua, faz um terceiro sermão, que está aí do verso 22 até, do verso 25 em diante. Jesus, mais uma vez, vai dizer que é o bom pastor, que dá a vida eterna e vai reafirmar a sua autoridade. Então, hoje a gente vai se ater a essas duas primeiras palavras de Jesus aqui, do verso 1 até o verso 18, e essa reação natural do homem ao ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, ao ouvir sobre Jesus, que é essa reação que nós lemos aqui do verso 19 em diante. E o pano de fundo é exatamente a cura do cego de nascença, que a gente viu lá no capítulo 9, o pastor Flávio esteve aqui ensinando no domingo anterior, em que Jesus cura um cego de nascença, lembra? Ele faz lodo e tal, e o cego vai se lavar e é curado, e nunca se ouviu falar de alguém que tivesse sido curado de uma cegueira, de ter nascido cego e ter sido curado, e aí fica aquela confusão toda ali em Jerusalém e tudo mais, e chamam os pais do que era cego, que mendigava, estava por ali naquela situação marginalizada, aquela ovelha que estava perdida, e os pais disseram: olha, não sei o que aconteceu não, chama ele. Aí chama o cego, o que era cego, e diz: olha, você, conta aí, quem foi que te curou? Ele disse: rapaz, não sei, só sei que eu estou vendo. Aí disseram: não, fala, como é que aconteceu esse negócio? Esse homem não pode ser de Deus e tal. E aí há toda uma discussão que eu não vou repetir aqui, e que aquele que fora cego diz: não, olha, eu tenho certeza que esse homem é de Deus, porque ninguém que não seja da parte de Deus pode fazer uma coisa como essa, curar um cego de nascença. Os fariseus ali ficam orgulhosos, como nós somos, né? Assim, sempre orgulhosos quando alguém quer ensinar alguma coisa a gente, que a gente acha... normalmente a gente sempre acha que entende mais das coisas do que aqueles que vieram antes de nós, do que os nossos pais, os nossos avós, e que a gente entende mais do que aqueles que estão vindo depois, os filhos e tal. Normalmente a gente é assim. Mas imagina o fariseu numa posição de liderança ali religiosa, quando vê aquele homem que era simplesmente um ninguém, e agora ele está dizendo: olha, eu acho que ele é de Deus. Se você quer ensinar a gente,
você nascido em pecado, eles reconhecem que aquele homem nasceu cego, e ele diz, você nascido todo em pecado e quer ensinar a gente, e expulsam aquele homem dali, e depois que aquele homem é expulso, porque a grande discussão não era o fato tão somente dele ter sido curado ou não, mas é que ele foi curado no sábado, e a forma como Jesus curou, que parecia proposital, porque teve hora de Jesus curar simplesmente pela sua palavra, mas Jesus mandou que fizesse o lodo, e os fariseus, desde o retorno do povo a Jerusalém, depois do exílio, essa casta dos fariseus, esse grupo de zelosos pela lei, eles acabaram criando inúmeras outras leis que não estavam na lei de Moisés, mas que deveriam ser observados, e de modo que a salvação, o agradar a Deus, o ser judeu virou sinônimo de observar esse monte de rito e de regras. E uma delas é que você não podia fazer trabalho manual no sábado. Era trabalho isso. E aí eles ficaram revoltados, porque Jesus fez um lodo, mandou que ele se lavasse, e aquele dia era sábado e ele foi curado. Já tinha havido uma discussão anterior, lá no capítulo 5, salvo engano, de um paralítico que estava no tanque de Betesda, e o paralítico estava lá, e Jesus esperando que alguém mexesse, que o anjo descesse e mexesse lá a água do tanque para ser curado, e Jesus disse, vai, levanta, pega teu leite e vai-se embora, e os fariseus ficaram loucos da vida, porque aquele homem, não porque aquele homem foi curado, mas porque ele foi curado no sábado e estava carregando o leito no sábado. Então esse é o pano de fundo, mas há um pano de fundo também teológico nesse capítulo 10, que é o paralelo do Antigo Testamento sobre a figura do bom pastor, do pastor de Israel. Talvez o texto mais conhecido da Bíblia, e que você saiba decor aí, se eu perguntar, é o Salmo 23, que diz o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi está dizendo que Deus é o pastor. Deus é o pastor da sua alma, Deus é o pastor da sua vida. E essa verdade, ela é repetida em outros salmos. Salmo 79, 13, Salmo 80, verso 1. E parece que Jesus agora está chamando para si, dizendo, eu sou. Aquele que o Davi falou, aquele que falaram no Antigo Testamento, eu sou o bom pastor, mas sobretudo o cumprimento. Deixa aí a sua Bíblia marcada, eu vou deixar a minha aqui no João capítulo 10, e vamos lá para Ezequiel. Ezequiel é um livro pouco pregado demais na igreja, meu Jesus, qualquer série dessa a gente encaixa Ezequiel, pastor, seu desafio. O livro de Ezequiel traz uma profecia em que era conhecida dos judeus, e eles esperavam por essa figura. Veja, Ezequiel vem falando, verso 1 até o verso 6, do capítulo 34, denunciando os pastores infiéis de Israel. Ezequiel, ele está ministrando, ele está profetizando às vésperas da invasão assíria em Israel, e Deus traz a palavra para Ezequiel, dizendo, olha, os reis que eu mandei, as pessoas, os magistrados, aqueles que eu mandei para guiar Israel, todos eles se desviaram, todos eles pensaram apenas em si mesmos, e é assim que Ezequiel profetiza aí no capítulo 34, ele diz, vê a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas, e começa a confrontar esses homens até o versículo 6. Diz, versículo 6, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. A partir do verso 7 e seguinte, Deus vai dizer assim, olha, eu mandei reis, eu mandei juízes, vocês eram para ter apacentado o meu povo, ter cuidado dele, ter guardado, ter mostrado a verdade, mas esses homens simplesmente pensaram em si. E Deus está cobrando isso aqui da liderança de Israel. Do verso 7 em diante ele vai dizer isso. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, se tornaram pasto para todas as feras do campo, e o Senhor vai trazendo então essa admoestação até
o verso 11, que diz a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Verso 23, o profeta arremata então com a palavra do Senhor: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Há uma promessa em que Israel esperava do Messias, aquele que seria o bom pastor, o pastor da linhagem de Davi, o pastor que viria para apacentar, como o próprio Deus apacentaria as suas ovelhas. Então, há esse contexto teológico, e aqui, voltando lá ao capítulo 10 de João, eu caí em Oséias aqui, capítulo 10 de João, Jesus está dizendo, Jesus começa a falar, ele começa a trazer essa parábola das ovelhas, do aprisco, do salteador, e as pessoas parecem não entender, diz o versículo 6, que eles não compreenderam o sentido daquilo que Jesus falava. E Jesus falava em parábolas, para que alguns não entendessem mesmo, e mais para trazer muitas vezes a identificação do ensino com aquelas que eram verdadeiramente suas ovelhas e queriam entender a sua palavra. E Jesus então fala claramente a partir do verso 7, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. A realidade é que aqueles que foram enviados como pastores de Israel haviam falhado na sua tarefa e se revelaram como maus pastores. Apesar de Deus, em todo o Antigo Testamento, ter revelado a sua graça, sempre foi graça, meus irmãos. Tire de sua cabeça se você acha, não, é porque no Antigo Testamento era a lei, o homem era salvo pela lei, agora no Novo Testamento é salvo pelo Evangelho. Não, sempre foi graça. O homem, quando recebe a lei, quando Deus dá a lei a Moisés, Deus já tem tirado o povo do meio da escravidão. Deus usa de graça e misericórdia com o povo, entrega ao povo, faz aliança com Abraão, sem Abraão merecer absolutamente nada, sem Abraão ser nenhuma família. Abraão não tinha nenhum filho, mas Deus, pela sua graça, misericórdia e bondade, escolhe Abraão e faz dele, promete a ele fazer dele uma grande nação. Sempre é a graça de Deus agindo. E depois que resgata o povo, entrega a lei para mostrar ao homem, mostrar ao seu povo escolhido, de que o povo precisava ter a esperança no Senhor, depender unicamente nele e na promessa daquele que esmagaria a cabeça da serpente, que tinha sido dada desde o Éden. Apresenta uma série de procedimentos para adorá-lo, porque Deus é um Deus santo, mas dentre esses havia o sacrifício do cordeiro, o derramamento de sangue, não porque houvesse alguma coisa mágica em sacrificar um cordeiro, em queimar ofertas ao Senhor, mas apontando para a necessidade do derramamento de sangue do justo, aquele que não tinha pecado, para que só através do sacrifício do próprio Filho de Deus, o homem tivesse a salvação, o homem tivesse a garantia da vida eterna. E foi assim que todos do Antigo Testamento creram. E se você não tem alguma dúvida ainda, você vai lá depois em Hebreus capítulo 11 e vai ver os heróis da fé, e todos eles, desde Abraão, passando por Moisés, e todos eles creram na promessa, tiveram um vislumbre, talvez não entenderam perfeitamente a promessa, mas todos os que o Senhor enviou, e todo o remanescente que permaneceu fiel, creu na promessa do Salvador, que é Cristo. Sempre foi graça. Mas os fariseus e os líderes religiosos de Israel, e aqui especialmente dos judeus, acabaram transformando a religião numa religião que salvava pelos méritos pessoais, por aquilo que se fazia, pelo cumprimento da lei, de regras, e que eles mesmos haviam acrescentado, principalmente quando estavam no cativeiro. E Jesus está aqui então mostrando quão hipócritas eles eram, e a maldade do seu coração, como eles fizeram isso para
tirar vantagem e para se enriquecer. Então, nós temos essa estrutura aqui do capítulo 10, é a parábola que Jesus ensina do versículo 1 ao 5, versículo 6, a reação dos judeus que não entenderam, versículo 7 até o 18, Jesus explica a parábola, e o versículo 19 até o 21, a nova reação dos judeus. O contexto da parábola que vocês viram aqui é o de um curral em campo aberto. Ele chama de aprisco, mas era um curral em campo aberto, em que se chamava as ovelhas e o pastor cuidava dessas ovelhas. Ele era fechado por um muro de pedras brutas. Eu gosto demais desse negócio. Quando a gente viaja aqui para Mossoró, para Fortaleza e Mossoró, quando passa ali por dentro ali do Rio Grande do Norte, ali naquele interiorzão, aí tem uns muros de pedra, feito assim, que você não vê cimento nem nada, é pedra encaixada uma na outra, ele faz um muro. Eu acredito que aquilo é para não deixar bode fugir, porque se fizer de madeira, bode foge de todo jeito. E aqui naquela sequidão, aí você vê aquele muro de pedra. E é mais ou menos assim o que se está pensando aqui em aprisco. É um curral grande em que você tem um muro de pedras brutas e uma porta de acesso a esse curral. E o que Jesus vai fazer aqui o tempo todo é criar contraste, paralelo entre o bom pastor e o ladrão salteador, entre as ovelhas que são dele e as ovelhas que não são dele, entre o pastor de ovelhas, o bom pastor, e o mercenário. E o tempo todo a gente vai ter esses contrastes, e é com eles que eu espero que a gente aprenda um pouco mais sobre quem é o Senhor, sobre a sua salvação, e que você saia ainda mais apaixonado pelo Senhor nessa manhã. Então vamos ver o primeiro personagem aqui, é o salteador. Ele começa o texto dizendo assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então, esse salteador, esse ladrão, que ele está aqui, na verdade, se referindo aos próprios fariseus, a esses líderes religiosos que transformaram a graça do Senhor em mérito, em algo, em mera obediência a regras. Ele está dizendo, olha, é esse que, em vez da graça, em vez de Cristo, ele arruma um outro jeito para a salvação, esse aí ele está pulando o muro. Ele não está entrando pela porta. A intenção dele não é outra, é de explorar as ovelhas, é de ter algum lucro. O verso 8 diz que eles vieram antes. Jesus diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. João Calvino, falando sobre esse vir antes, ele diz assim que desde o começo do mundo, Deus levantou pessoas que professaram, e professores que, em vez de trabalhar, em vez de ter, recebendo da parte de Deus o seu dom, em vez de trabalhar para reunir as ovelhas, eles abusaram desse título, destruindo almas. Isso, obviamente, não se aplica a Moisés e os profetas, que não tinham outro objetivo em vista, além de estabelecer o reino de Cristo. Então, Augusto Nicodemos, ele falando sobre isso, ele diz que ele é mais abrangente do que apenas os fariseus ali, os líderes ali, mas ele está falando de outros falsos messias que vieram antes de Jesus. Lembra quando o Sinédrio se reuniu para julgar Pedro, quando Pedro cura na entrada do templo, e aí Gamaliel chama o Sinédrio e diz assim: olha, nesses dias levantou-se Teudas, levantou-se fulano, dizendo ser alguma coisa. Então havia, na época de Jesus mesmo, um pouco antes de Jesus aparecer pregando, ter aparecido outros dizendo que eram messias, que eram salvadores, falsos mestres. Mas, de fato, ao que parece, Jesus está confrontando também aqueles líderes religiosos, membros do Sinédrio. Ele já tinha falado aqui, antes de começarmos o capítulo 10, ele já tinha falado que cego não era aquele que havia sido curado, mas aqueles que não estavam entendendo a missão de Jesus, aqueles sim eram cegos. Agora ele está dizendo, são ladrões, salteadores, porque estavam tentando, mediante intimidações, roubar o povo e obter honra para si, de uma maneira ilegal. Se as ameaças não eram suficientes, lembra que
o que eles faziam? Eles ameaçavam, se não era suficiente, aí eles se organizavam para matar. Foi isso que fizeram com Jesus. Não, vamos pegar, não, vamos apedrejar. Arrumavam um jeito de fazer com que a sua autoridade valesse. Recorriam à violência como ladrões e salteadores. E, de modo que Jesus, no verso 10, ele conclui falando sobre esse personagem, dizendo que ele vem somente para roubar, matar e destruir. Diferentemente de Cristo, que veio para dar vida, para que as ovelhas tivessem vida e vida em abundância. Queridos, muitas vezes a nossa curiosidade insaciável nos leva para conhecer o novo e as invenções dos homens, e a gente acaba correndo para se encontrar com ladrão e salteador, aqueles que querem levar vantagem, tirar vantagem da boa fé. Tantas pessoas de boa fé que acabam caindo na conversa de pessoas que se dizem religiosas, pessoas que aparecem na mídia, que sabem usar das ferramentas de inovação das mídias sociais, influencers, coaches e por aí vai. E tanta gente boa vai ouvindo essas pessoas, não porque é novo, porque parece com o evangelho, mas na verdade usam de artimanhas tão somente para levar vantagem das ovelhas. O exato oposto desse tipo de gente que veio matar e destruir é o nosso bom pastor. Ele veio para dar vida e não apenas tornar a gente vivo de novo, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, já aprendemos isso, mas dar vida em abundância. E esse é o segundo personagem, o contraste com o bom pastor. O bom pastor, diz o verso 2, que ele entra pela porta. Lembra? O salteador, ele pula o muro, ele não entra pela porta. Mas ele diz assim, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. Aí Jesus está dizendo que, reafirmando aqui, que Deus o enviou para arrebanhar e chamar o seu povo, o verdadeiro Israel de Deus. Aí aparece essa figura enigmática do porteiro. O porteiro, ele não deve ter função nenhuma aqui. Quando a gente estuda uma parábola, a prática, quando a gente vai estudar uma parábola, a gente não sai procurando significado para cada coisa da parábola. A gente tem um ensino principal, e é nesse ensino principal que a gente se agarra e acaba conseguindo entender outros detalhes da parábola através desse ensino principal. Então, os comentaristas aqui entendem que o porteiro pode ser várias coisas aqui. Eu gostei do comentário do Spurgeon, que o Spurgeon disse assim, que ele compara o porteiro com todo aquele que prega genuinamente a Cristo e o leva até as pessoas, porque ele abre e leva a Cristo até as pessoas. Mas, em geral, as pessoas atribuem esse porteiro à figura do próprio Deus. Mas a ideia aqui, não tirem isso de mente, a ideia aqui de Jesus, a ideia principal de Jesus não é dar significado a cada elemento da parábola, mas fazer o contraste, o ladrão e o pastor, a ovelha do seu rebanho e a ovelha que não é do seu rebanho, o bom pastor e o mercenário. Aí ele diz que as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz. O bom pastor, ele conhece pessoalmente aqueles que pretendem salvar. Diz assim, o verso 3, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. O versículo 4 diz que elas reconhecem a voz dele e não conhecem a voz de estranhos. E mais adiante Jesus vai desenvolver essa ideia do conhecer intimamente. Ele chama pelo nome e as conduz para fora. E a ideia aqui é a seguinte, meus irmãos, os pastores, cada um com o seu rebanho, eles chegam em um determinado momento do dia, a entardecer para a noite, para guardar as ovelhas, eles chegavam em um determinado local e guardavam essas ovelhas juntas no curral. E aí, no outro dia de manhã, quando o pastor chega, ele chega no curral e ele chama as suas ovelhas, né? Chama as ovelhas.
E as ovelhas que são daquele pastor reconhecem a voz, porque conhece o pastor, e o pastor conhece quais são as suas, e elas saem e acompanham o pastor. As outras ficam lá. Não sai tudinho não, porque uma está saindo, as outras... Não, sai somente as que conhecem a voz do pastor. E aí ele leva para um aprisco, ele leva para um outro local para dar alimento às ovelhas. A ideia, deixa eu ver se eu coloquei aqui logo em seguida o vídeo. Veja só, dá uma olhada nesse vídeo aí, gente, que tem na internet. Faz um tempo aí que está rolando isso. Não vai sair som, porque eu não falei que eu vou palpitar som, mas... Ele faz One more time. Ele está fazendo um teste com outras pessoas que estão visitando lá para ver se eles chamam as ovelhas. Aí o primeiro chama, não dá nada. Aí essa pobre vai tentar também. Ele deve ter dito quando chamar, porque eles repetem. A ovelha parece que não está nem nada. Aí vem um oriental, que pode ser que em chinês ou japonês se entenda, né? Aí vem o pastor, como o pastor chama? Olha lá que elas vão começar a levantar a cabecinha lá, ó. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. Reconhece o pastor. I can't believe it. Oh my God. He's still high five. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. O pastor Flamengo queira Was criar that uma cool or ovelha. what? Começou a dizer assim, já tem muito aqui para o senhor criar. Já tem muito para o senhor cuidar. Se ele chegar com uma lá, não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma. I can't believe the way they were coming. Então a ideia é essa: o pastor chega, chama as ovelhas saem daquele curral que estão guardadas lá por segurança para um outro aprisco. E depois de reunir todas as que lhe pertencem, ele vai adiante das ovelhas. É que diferente do que a gente possa imaginar, que as ovelhas vão na frente, o pastor vai atrás. Ele vai adiante das ovelhas que o seguem. Isso quer dizer, meus irmãos, que nem todo judeu, e Jesus estava dizendo isso para os judeus, que nem todo judeu era do rebanho. Porque ele está dizendo, olha, eu vim para o rebanho aqui para chamar os que são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, não são todas não, as minhas ouvem a minha voz. Elas vão me atender e vão sair para mim, para o aprisco. Nem todas faziam parte do rebanho. Ele veio, então, retirar as suas ovelhas, de entre os de Israel. Não são todas que vão ouvi-lo. Ele veio buscar as suas, o seu povo, aqueles que Deus lhe deu antes da fundação do mundo. E esse transmite o caráter único e excelente do bom pastor. Por isso que não é qualquer pastor, ele é o bom pastor. E ele diz isso, eu sou o bom pastor, porque ele dá vida pelas ovelhas, não apenas em benefício das ovelhas, mas salvando-as da destruição eterna e lhe concedendo a vida eterna. É isso que diz o versículo 11. Versículo 11, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele dá a vida morrendo no lugar das ovelhas, não de todas as ovelhas. E aqui há uma doutrina muito cara e preciosa para nós, reformados, que a gente chama de expiação limitada, e alguns ficam lá, mas quer dizer que Jesus não morreu por todos? Jesus morreu pelo seu povo, pelas suas ovelhas. Jesus morreu por todos aqueles que lhe foram dados pelo Pai. É isso que ele vem dizendo desde o capítulo 6, que a gente já estudou, João 6, verso 37, diz o Senhor, João 6, 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 17, a oração sacerdotal
de Cristo Jesus, também conhecida, verso 6, diz a palavra do Senhor. João 17,6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. O verso 9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. O sacrifício de Cristo Jesus tinha poder e era perfeito para salvar todas as pessoas, de todos os tempos, de todas as eras, mas foi do agrado do Senhor, pela riqueza da sua graça, salvar o seu povo, aqueles que ele escolheu desde antes da fundação do mundo, e entrou em acordo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que esse fosse o plano, salvar aqueles que são seus, não por mérito nosso, mas porque foi do agrado do Senhor, assim, revelar o seu poder, a grandeza do seu poder e a riqueza da sua graça. Graça. O exemplo do bom pastor é Cristo. E o contraste aqui é com os mercenários, que a gente vai falar no final, vai ser o último personagem. Tem muito mercenário travestido de pastor hoje, que tumultua o rebanho. E Cristo está dando a ordem aqui: evite. Esses não têm cuidado das ovelhas. Versículo 14: o bom pastor conhece as suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Não é conhecer assim, ó. A Bíblia às vezes usa esse termo conhecer, e a gente confunde aqui com quando a gente conhece uma pessoa, ó, fulano de tal, muito prazer, seu nome e tal. Então, quando a Bíblia diz assim que Maria não se deu a conhecer a José até o nascimento de Jesus, quer dizer que até Jesus nascer, José ficou sem ver Maria e sem saber quem era Maria, o nome dela. Não, o conhecer aí é o mesmo conhecer que Paulo vai falar lá em Romanos, capítulo 8, salvo engano, que diz assim: aos que de antemão conheceu, a esses também... Eita, que nem todo mundo tem coragem de dizer esse versículo. Aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou. Ele está dizendo que aqueles a quem amou, conhecer, quando a Bíblia, para evitar de você ficar fazendo imagem na cabeça, a Bíblia usa o termo conhecer para falar de intimidade, de amor, até do ato sexual, da relação íntima. Então, Paulo está dizendo assim: aqueles que o Senhor amou intimamente, aqueles que de uma forma que eu não sei explicar a você com palavras, mas que o Senhor conheceu com um amor íntimo, incomparável, a esses ele predestinou. A esses que ele predestinou, ele também justificou, chamou, aqueles que chamou também justificou, e aos que justificou, glorificou. E Jesus está dizendo: essas que são minhas ovelhas, eu conheço com grande amor, eu conheço intimamente, eu conheço de forma singular, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. Veja que relação íntima e profunda, os dois são duas pessoas ao mesmo tempo, são uma só, e eles têm esse conhecimento íntimo, e Jesus está dizendo: eu conheço intimamente as minhas ovelhas, e eu dou a vida por elas. Versículo 15. Então, o conhecimento aqui não é mero saber, mas é aquele que vem do cuidado, do amor. A Bíblia, diversas vezes, como falei aqui, ela trata com esse termo, conhecer, para tratar dessa relação íntima. Esse é o conhecer aqui, conhecer profunda e intimamente as suas ovelhas. Isso não é maravilhoso, meus irmãos? Isso não é para você descansar hoje no cuidado do Senhor, porque Ele lhe conhece intimamente, Ele conhece profundamente o seu coração, Ele conhece, Ele sabe a angústia que você passa, Ele sabe as dores que só o seu travesseiro sabe, Ele sabe, Ele conhece você. Ele conhece suas lutas. O Senhor lhe conhece com um amor profundo, inigualável. Esse é o bom pastor. E é um amor tão profundo, é um conhecimento tão forte e prático que ele entrega a sua vida. Mas a entrega, aqui é uma outra doutrina importante para nós aprendermos.
O versículo 18 diz que o bom pastor, ele não é morto, ele não é assassinado, ele não é crucificado pelos outros. Ele diz assim: ninguém a tira de mim, falando da vida do bom pastor. Jesus diz: eu dou a minha vida, versículo 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Ele tem autoridade, ao mesmo tempo, isso é o cumprimento da ordem do Pai. Ele disse: esse mandato eu recebi de meu Pai. Foi assim, o pastor Augusto diz isso, na eternidade, a Trindade entrou em acordo. Mais à frente a gente vai ver a figura do Espírito Santo trabalhando. Jesus vai dizer: olha, eu vou, João capítulo 13, ele vai dizer: eu vou, mas não fiquem tristes. Eu vou, não vou estar aqui com vocês, mas eu vou enviar eu mesmo, eu vou enviar o Consolador. Ele vai vir da parte do Pai, da nossa parte ele vem trazer, ele é o Consolador. Mas aqui, na eternidade, eles entraram num acordo, eles fizeram um compromisso. O Pai disse ao Filho: você dá a sua vida. O Filho disse: eu entrego a minha vida. O plano é de salvar essas ovelhas, esses mesmo que não merecem, esses que são inimigos, esses que vão viver de forma rebelde. Quanto mais eu dou a minha vida, se você dá, então eu vou ressuscitar você no terceiro dia. E o Filho diz: eu ressuscitarei no terceiro dia. Há um acordo da eternidade de entregar a vida e para reassumi-la. Ele dá a sua vida para reassumir em troca da alegria de resgatar com seu sangue um povo exclusivamente seu, para louvor da glória pelos séculos dos séculos. É isso que o autor de Hebreus vai dizer. Falando sobre os heróis da fé, ele disse: o qual, falando de Cristo Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, a alegria de ver o seu povo eleito, reunido no Senhor, glorificando o Senhor pelos séculos dos séculos. Ele está vendo a salvação dos santos, e ao ver essa promessa, ele entrega a sua vida, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, da humilhação, e está sentado à destra do trono de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11, tirando da cabeça de qualquer um que acha que a cruz foi uma derrota nos planos de Deus, ele diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ninguém tira a vida de Jesus, meus irmãos. Ninguém tira a vida de Jesus. Lembre que no último suspiro, o autor do Evangelho vai dizer que, dando um brado, tetelestai, ele rendeu o Espírito, ele entregou o seu Espírito, porque a morte nem tem essa autoridade de tirar a vida de Jesus. Ele entrega a sua vida. Ninguém tira a vida de Jesus, ele voluntariamente a entrega. Ele poderia ter evitado tudo isso, poderia ter evitado. Quando os homens vão prender a Jesus, aquela turba de soldados e tal, e soldado, polícia, quando quer maltratar, maltrata. E aí, quando chega aquela turba para prender Jesus, Pedro lança a mão da espada, corta a orelha de Malco, e Jesus: calma, bota essa espada na bainha. Será que eu não podia chamar 12 legiões de anjos aqui para resolver a situação? Jesus podia ter evitado tudo aquilo, mas ele escolheu. Estava acertado desde a eternidade. Era compromisso acertado lá, desde a eternidade. A si mesmo se entregar, o plano de redenção que revela o pacto feito pelo Pai e o Filho na eternidade. Foi mandato autorizado pelo Pai. A cruz não foi um plano B. Né? Criou o homem, o homem pecou, e agora? O que a gente vai fazer? E agora? Não, foi o seguinte: vamos mandar Jesus para ver se resolve. E tal. Não é plano B. Estava tudo já determinado e acordado. Jesus não foi traído, preso, humilhado e morto como se seu plano tivesse sido frustrado. Ele não se arriscou. Não, vou me arriscar, vou morrer aqui e vou lutar contra a morte para ver se eu consigo sobreviver. Não.
Ele deu a sua vida, porque na eternidade já havia o compromisso do Pai de ressuscitá-lo e dele reaver a sua vida. Ele sabia que ressuscitaria. E aqui há a beleza também da unidade entre o Pai e o Filho. O Filho, como mediador, ele se harmoniza perfeitamente com a vontade do Pai. O Pai deu o Filho à morte, diz lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O Pai deu o seu Filho à morte. E o Filho deu-se a si mesmo, diz o texto que nós acabamos de ler. Ninguém tira de mim, eu espontaneamente a dou. O Pai ressuscitaria o Filho, mas o Filho diz assim, eu ressuscitarei, eu dou minha vida para reassumir. Queridos, há uma aplicação quanto à forma como Cristo nos ama, e esse amor é imensurável de dar a sua própria vida a nós. Nós somos todos pastores auxiliares do rebanho, que cuidamos das ovelhas também, que trazemos a palavra de Cristo, que trazemos a voz do Cordeiro, a voz de Cristo, para que os outros também possam ouvir essa voz e serem trazidos para esse aprisco. Mas nós, como ministros auxiliares nesse rebanho, precisamos aprender com o exemplo do bom pastor, que conhece, que cuida, que ama, que protege. E assim nós devemos amar uns aos outros, queridos. Nós devemos cuidar uns dos outros. As ovelhas, vamos falar um pouco sobre as ovelhas. Vamos falar sobre as ovelhas. O cenário, então, nós vimos é de um aprisco, em que as ovelhas são guardadas à noite, ali das intempéries dos ladrões, e pela manhã cada pastor chamava aquelas que o reconhecia. Aí o versículo 4, Jesus fala, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. O bom pastor faz sair as ovelhas que lhe pertencem. As ovelhas são propriedade do pastor. Eles seguem o verdadeiro pastor e não o salteador. Aí João Calvino, comentando aqui esse texto, ele diz assim, aqui Cristo declara abertamente que não devemos considerar como pastores todos aqueles que se gabam de ser tais, e que não devemos considerar como ovelhas todas as que se gabam também, porque o que nos identifica é Cristo Jesus. Tudo é dele, é nele que nós temos a identidade de ovelhas. Ele é que é de fato o bom pastor. Elas reconhecem a voz do bom pastor. As verdadeiras ovelhas do rebanho do bom pastor reconhecem a sua voz. Isso através do discernimento dado pelo Espírito Santo nos corações dos ouvintes, para conhecer a verdade. E isso é anterior a obedecer. Você pode ter todo o esforço do mundo para obedecer a palavra do Senhor. Se o Espírito Santo não vier ao seu coração, não fizer a obra da regeneração, lhe convencendo da justiça, do pecado, do juízo, não fazendo de você uma nova criatura, é isso que a gente insiste. É muito bom vir para a igreja, é muito bom participar dos trabalhos, mas você precisa crer no Senhor Jesus, você precisa ter sua experiência pessoal com Jesus Cristo. Se de fato você tiver essa ação do Espírito Santo no seu coração, você vai ouvir a voz do pastor e obedecê-lo. Somente aqueles que são transformados em suas mentes e corações não cruzam os braços e sentam-se em bancos. Eles seguem o pastor. A obediência é um atestado e não a causa da ovelha escolhida. E aqui é uma lição para a gente, meus amados. Às vezes a gente está tão acostumado de ouvir a voz do pastor, tão acostumado de ouvir a pregação, tão acostumado de ouvir a palavra, que a gente começa a ouvi-la com indiferença, como se não fosse a palavra preciosa, a voz do nosso Salvador que entregou a sua vida por nós. E a rotina, o fato de vir à igreja, o fato de ouvir a voz do Senhor, a gente acaba aplicando nos outros, mas a gente não consegue aplicar a palavra do Senhor em nosso próprio coração. Nós devemos nos esforçar, queridos, para que o mundo inteiro seja trazido para a união com Ele. Ao mesmo tempo, nós devemos viver satisfeitos plenamente nele.
o texto continua e diz que de nenhum modo, qualquer ovelha que pertence ao bom pastor é deixada para trás. A obra de Cristo é perfeita, ela é completa. Você tem o privilégio de participar dela, mas o Senhor vai salvar todas as suas ovelhas. Não tem uma gota do sangue de Cristo Jesus que vai ser desperdiçado. Não tem uma parte qualquer do sacrifício de Jesus que dizer, não, isso aí, eita, fulano era para ter sido salvo e não foi salvo. Aquele que é ovelha vai vir até o bom pastor. Foge do estranho. Se por um lado as ovelhas seguem o bom pastor, por outro elas não dão ouvidos e se afastam da voz do estranho. Mais uma vez o contraste aqui entre o estranho, entre o salteador, o ladrão e o bom pastor. Como prova que Jesus falava era verdadeiro, aqueles fariseus e mestres que haviam criticado o cego, que haviam sido curado e julgado a Jesus por ter curado a ovelha doente, não entenderam o que Jesus falava porque não eram de suas ovelhas. Não acontece isso muitas vezes quando a gente prega. Você prega a palavra, a gente falou sobre isso acho que em casa esses dias, é que às vezes a gente tem duas coisas, é que a gente prega a palavra, prega com a maior clareza do mundo, com todos os exemplos que a gente tiver, e a pessoa não se converte, a pessoa não entende. E aqui Jesus falou através da parábola, eles não entenderam. Jesus falou claramente, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, e eles não entenderam. Você está doido, como é que vocês escutam um homem desse? Está endemoniado. A reação do homem natural ao evangelho é essa. Agora as ovelhas, quando escutam, elas podem não entender tudo claramente, mas elas são chamadas, elas se sentem atraídas pela voz do bom pastor. Não quer dizer que você, eu acho que a conversa lá em casa esses dias era isso, é que você pregou e a pessoa não se converteu, você disse, não, agora vai-te embora, ovelha imunda, vai servir de combustível para o inferno. Não é assim, era isso que os judeus estavam fazendo, porque para o judeu, o gentil era combustível do inferno. Se o gentil tocasse, você quando ia na feira, você chegava em casa se lavava. Por quê? Porque podia ser que algum gentil tivesse tocado em alguma coisa que você tocou, aí você tinha que se purificar todinho, porque gentil era combustível do inferno. Não quer dizer quando a gente prega que a pessoa não escuta de primeira que ela é predestinada para o inferno, ela está preterida por Deus. Não. A gente prega, a gente não sabe quem é, a gente não sabe qual é o propósito de Deus, a gente não sabe como. Na Bíblia, a gente tem algumas pessoas que tiveram uma experiência imediata de encontro com Jesus, de encontro com a palavra de Deus, mas algumas passam por um processo em que vão ouvindo e que vão tomando a consciência da verdade, reconhecendo o seu erro e se entregando totalmente na dependência da graça. Jeová separou o verdadeiro Israel de dentro do próprio Israel. Esse remanescente não dava ouvido aos ladrões. As ovelhas conhecem o pastor, diz o verso 14, se o pastor conhece as ovelhas conhecem o pastor. Verso 16, vamos falar sobre eleição de novo. O Betânia pregou aqui domingo, vamos falar sobre eleição. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. É por isso que os judeus ficaram malucos com Jesus falando isso. Ele está falando dos gentios aqui. Jesus dizendo, olha, eu estou pegando as ovelhas que eu tenho aqui em Israel, mas eu tenho outras ovelhas que não são aqui de Israel, não são aqui dos judeus. É de outros apriscos, de outro aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Aí, nessa altura do campeonato, o judeu é de pegar pedra para jogar em Jesus. Como é? Judeu e gentil junto? Deus chamando o judeu. Só pode estar louco, endemoniado esse homem. A eleição de Deus está segura, porque nada do que ele deseja que seja salvo perece. O propósito secreto de Deus, pelo qual os homens foram ordenados à vida, é por fim manifestado em seu próprio tempo pelo chamado. O chamado eficaz, quando ele regenera o nosso coração pelo seu Espírito, para sermos seus filhos, aqueles que antes eram gerados da carne e sangue. Isso deixou então os judeus enlouquecidos. Em vez, o chamado desde o Antigo Testamento era de ser luz para os gentios, era de que através do povo que Deus havia escolhido em Abraão, a descendência, todos conhecessem, e
terra toda se enchesse da glória, como as águas cobrem o mar, da glória de Deus, mas em vez disso os judeus se tornaram nacionalistas. Eu estava pensando sobre isso esses dias. Tomem cuidado, meus irmãos, com essa coisa do nacionalismo cego. Porque nós esquecemos que nós não somos desse mundo. A nossa cidadania é celestial. E o Senhor tem, lá no Irã, lá no meio dos comunistas, tem ovelha do Senhor. E a gente precisa pregar, a gente precisa ir lá, a gente precisa orar por eles. Nós somos um só povo, um só rebanho, e temos um só pastor. Mas os judeus fizeram exatamente o contrário, se tornaram nacionalistas. Não somos nós. Sou patriota, é nós aqui, e os demais não são. Os demais são lixo, são combustível do inferno. Deixaram os judeus, quando Jesus disse, olha, eu tenho ovelha que é de outro aprisco. E a gente vai ser um só rebanho, um só pastor. Quando Jesus disse que tem outras ovelhas, eles se revoltaram. Jesus profetiza aqui o surgimento da igreja, judeus e gentios, que estão entre as nações, todas as nações, que vão ouvir, não uma expectativa, mas a certeza de que serão um só rebanho. Nós somos cuidados, amados, conhecidos, intimamente conhecidos e protegidos pelo bom pastor. Não podemos dar ouvido a toda e qualquer doutrina que se erga, tentando arrastar as ovelhas. As ovelhas creem, não porque são ovelhas. Calma. Elas não são ovelhas porque creem. Elas creem porque são ovelhas. Que Deus tem um chamado para elas, então elas creem. Não, porque eu sou ovelha, eu sou... não, é o contrário. Você creu pela graça do Senhor. Foi por meio da fé? Foi, mas foi o Senhor que te capacitou por fé, como Timóteo falou hoje aqui no louvor. A porta, vamos embora. A porta é uma outra figura que Jesus usa aqui, versículo 7, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. A porta mostra o caminho, o verdadeiro por meio de Cristo, sua obra de salvação na cruz. Alguns pregadores mostram essa porta fechada. Até falam de Cristo, mas sem confrontar a ovelha com o pecado, sem falar da necessidade do arrependimento, da graça e a salvação tão somente pela fé em Cristo Jesus, fazendo com que as pessoas busquem a salvação, guardando dias, regras e através dos seus méritos pessoais. Não, a porta leva tanto para dentro como para fora. Ela dá acesso às ovelhas que estão no aprisco. Ela dá às ovelhas acesso às pastagens que estão fora. A porta é entrada e saída para pastagens. Quem se afasta de Cristo e se agarra a teorias humanas, a filosofias desse mundo, se afasta da porta e do caminho. E para que a porta? Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. O que quer dizer ser salvo? Significa receber a vida. E Jesus vai falar mais sobre isso. Versículo 28, mais adiante, ele diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Entrar pela porta, ser salvo, é se libertar da culpa, da miséria, do castigo, do pecado, em que nós vivíamos outrora, salvos da condenação eterna. A porta, que é Jesus, nos concede vida, mas não é só vida de respirar, não. Porque meu coração está batendo. É vida em abundância, diz o verso 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida e abundância não é apenas manter-se respirando, mas vida eterna, por meio da fé em Cristo, não por meio de bens ou sucesso nesse mundo, mas a porta que traz comunhão com Deus, deleite na sua presença.
Aqui, obviamente, que ele não está falando sobre riqueza desse mundo, mas ele está falando sobre a presença de Deus, a bênção da presença de Deus, de viver continuamente na sua presença. Aqueles que ignoram a voz do bom pastor, deixando serem guiados pela própria razão ou pela influência do mundo e do diabo, podem culpar somente a si mesmos. Ao contrário do amor humano motivado por interesse próprio, o amor de Cristo o leva voluntariamente a suportar a morte de cruz por nós, mas sua morte não foi uma derrota, mas foi a nossa maior vitória, de que o Pai está cumprindo o seu propósito eterno em nos salvar. O último personagem aqui são o mercenário. Ele fala a partir do verso 12, outro contraste que ele faz entre o bom pastor e o mercenário. Quem é a figura do mercenário? O mercenário é aquele que recebe dinheiro para fazer o trabalho, mas é diferente do assalariado. O cara que tem um propósito no seu trabalho ali de produzir alguma coisa. Ele está fazendo aquilo tão somente pelo dinheiro. Acabou, se acha que o dinheiro não é suficiente para qualquer risco, ele abandona o trabalho, ele abandona as ovelhas, é isso que Jesus vai dizer. Eles podem até proclamar a verdade, mas não com a intenção de apresentar a Cristo e a glória do Pai, nem por amor a ele ou ao rebanho. Aqui, na verdade, Jesus está fazendo uma clara alusão aos fariseus, que estavam fazendo, que tinham aquela liderança religiosa ali, tão somente para manter o seu status, para manter o seu poder, para manter a sua posição e tomar vantagem nisso. Jesus vai falar no outro texto de que eles faziam longas orações nas casas das viúvas, né? Como se tivesse para poder receber dinheiro, eles faziam longas orações para fazer isso em troca de algum tipo de vantagem. Quando vem um lobo, aí a prova do mercenário é essa. Quando vem a provação, quando vem um lobo, a perseguição, ele, por aqui, não vale a pena eu enfrentar lobo, não vale a pena eu me ferir, e foge e deixa as ovelhas com o lobo, que as arrebata e as dispersa. De maneira oposta, o bom pastor que toma conta das ovelhas, de modo que ninguém pode arrebatar de sua mão, e a gente vai ouvir mais hoje à noite sobre isso. Eu não vou adiantar aqui, porque a gente vai falar sobre perseverança dos santos. Algumas aplicações para nós encerrarmos, meu irmão. Primeiro, quem não é ovelha reage com revolta, indiferença e falta de entendimento quando o Salvador fala, assim como os judeus reagiram. O texto termina dizendo isso, que eles reagiram com raiva, dizendo que Jesus estava endemoniado. A gente prega a palavra porque o Deus que predestinou os fins, ele preordenou os meios, ele disse que era para a gente pregar. Mas o que a gente deve esperar, além do deleite de estar fazendo a vontade do Pai, estar no centro da vontade dele, é rejeição por parte daqueles que ouvem. Então não espere um dia que alguém vai ouvir o Evangelho e aplaudir você. Olha que lindo, você está dando testemunho no seu trabalho, na sua rua. Quando você abençoa alguém na rede social, diz, ó, Deus te abençoe. Não espere que as pessoas aplaudam e entendam, porque só as ovelhas do Senhor é que reagem ao Evangelho de forma a se satisfazerem com ele. Cristo não morreu em vão por ninguém, nenhuma gota do seu sangue foi desperdiçado. Pregue a palavra, leve Cristo às pessoas. Apesar de todo o desvio da igreja em determinados momentos na história, especialmente na Idade Média, Deus tem preservado um remanescente fiel de pessoas de todas as nações, povos e línguas. De que maneira Jesus chama as suas ovelhas hoje? Como é que Jesus chama as suas ovelhas? Através de pastores, através da pregação do Evangelho genuíno. É na palavra de Deus que ouvimos a sua voz. As ovelhas são chamadas para lugar de pasto, para se alimentarem, serem edificadas, e é a palavra do Senhor que vai fazê-las fortalecidas. É na palavra de Deus que ouvimos a sua voz. O que nos motiva a trabalhar e servir a Deus, cuidando do rebanho? É uma pergunta que a gente deve fazer. Quando, numa disciplina de mestrado,
que inclusive eu já tinha perdido em outro semestre, o reverendo Alan, ele disse assim, uma primeira aula que ele deu, ele disse, o que é que lhe motiva a estar aqui? Você quer o título de mestrado do Under Jumper? Você quer impressionar na sua igreja? Você quer... O que é que lhe motiva? O que é que lhe motiva a estar aqui na igreja? O que é que lhe motiva a estar trabalhando no rebanho do Senhor? O que é que lhe motiva a vir aqui à casa do Senhor? Servir a Deus, cuidar do rebanho, em vez de criticá-lo, em vez de julgá-lo. Deus não lhe pede que converta ninguém, isso é um alívio para nós. Deus não pede você, vá, pregue para as pessoas se converterem. Deus não está pedindo para você pregar, para você converter ninguém, porque é Cristo que chama. É Cristo que chama. Quando é o próximo avanço missionário, pastor? Estamos vendo. No próximo avanço você vai. E não porque quando você pregar as pessoas vão se converter. A gente não trabalha atrás de resultado numérico. Acho que eu já falei isso aqui. Nós não avaliamos o nosso trabalho pelos números. Não, hoje de manhã a escola dominical estava cheia. Eu não consegui nem sentar. Oh, que bênção. Não! Nós avaliamos o nosso trabalho pela pregação genuína, exposição fiel das Escrituras Sagradas, apresentando a Cristo e Ele só Cristo, como o único que traz a salvação, que livra da condenação eterna. Se nos desviarmos disso para qualquer outra coisa, por melhor que seja para o mundo, nós estamos naufragando como igreja. Jesus é quem chama. E a pregação da palavra, que é a verdade, é o meio que Jesus usa para separar as ovelhas dos bodes. Você entende essa mensagem, meu irmão? Você entende tudo que a gente falou aqui nessa manhã? Se você entende, descanse no cuidado do bom pastor. Descanse no cuidado. Ele cuida de nós. Ele é o bom pastor. Ou isso tudo parece loucura. Não, é muito empolgado. Você não aguenta mais, talvez, o fardo de repetir esses rituais, de vir domingo após domingo para a igreja. Ai, meu Deus, vamos de novo, vamos levar os meninos. Não, Você consegue escutar a voz do bom pastor através da sua palavra? Então, seja instrumento para levar essa voz a outras ovelhas. Você sabe o que é vida abundante? Não apenas não morrer, mas se deleitar na presença do Senhor, confiados na perfeita salvação que o seu precioso sangue nos comprou. Vamos orar? Santo e eterno Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Tanta coisa que ela nos ensina. Pai, obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus nós temos o nosso bom pastor. Ó Deus, porque desde a eternidade foi do teu agrado assim, nos chamar, Senhor, nós pecadores como nós somos, mas nos chamar como ovelhas, ó Deus, nos adotar, sermos co-herdeiros com Cristo, assentados nos lugares celestiais. Que bênção, Senhor. Ó Pai, nos ajuda a conhecer-te cada dia mais, assim como o Senhor nos conhece, para amá-lo mais, para, ó Deus, testemunharmos, abrir a nossa boca para chamarmos as outras ovelhas, Senhor, que o Senhor tem separado para sermos como um só rebanho e um só pastor. Opera, Senhor, essas verdades transformadoras em nosso coração. É aqueles aqui que ainda, ó Deus, que essa mensagem hoje fez sentido, Senhor, que possam entregar as suas vidas, buscar, Senhor, na tua presença, na porta, no caminho, no bom pastor, a salvação de suas almas. E quanto a nós, livra-nos de cair na tentação do erro, do engano, da popularidade, da busca por vantagem, da condenação do nosso irmão, que é ovelha como nós. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Ó Deus, em nome de Jesus nós te oramos agradecidos. Amém.